Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco, mais um novo técnico no Vasco. E hoje a gente está aqui no Tática Didática para mostrar para vocês como que vai ser a equipe do Vasco treinada pelo Fernando Diniz. Estou aqui com o Matheus Celedoni, Santista, vai falar com muita propriedade sobre o Fernando Diniz e a gente vai projetar aqui, né, a gente que está sempre analisando o Vasco em parceria com o Super Vasco, como vai ser essa equipe, né, com essa mudança de técnico, mais uma na temporada. Antes vou rodar a vinheta e a gente já volta com os detalhes. Bom, antes da gente entrar nas imagens, queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, dar uma olhada no Super Vasco, o link dele está aqui embaixo, e também no nosso clube de membros, que já está ativo. Mateusão, Fernando Diniz. Primeiro, acho que é importante a gente analisar o contexto, né? O Vasco, mais uma vez o contexto. A gente tem o Vasco saindo de uma segunda troca de treinador, né? Dentro da mesma Série B, bombástica, né? Equilibrado, um campeonato equilibrado. O Lisca sai, né? No momento de pressão ali, em que ele não conseguiu encaixar bem o trabalho. E o Vasco opta por Fernando Diniz. Comentários sobre Fernando Diniz, fique à vontade, Matheus Celedoni. Bom, eu primeiramente tentarei medir minhas palavras nessa live acerca do Fernando Diniz, mas queria começar dizendo que o estilo de jogo é completamente diferente, é bom que se diga, e aí a gente vai bater na tecla de um assunto, de uma pauta que duraria no mínimo 2-3 horas aqui, que é a estrutura de técnico, de mudança de técnico do futebol brasileiro, e aí não tem como começar não falando sobre isso. Falta preparação da diretoria, falta uma consistência de pensamento sobre qual estilo de futebol vamos adotar, porque, para os jogadores é difícil também, a galera acha que é videogame, muda, sei lá, contra-ataque retranca ali no Brasfoot, ataque total, os jogadores vão fazer da mesma forma, eles precisam se adaptar ao sistema de jogo. E o sistema de jogo do Fernando Diniz é completamente ao do Lisca. O do Lisca é um estilo de jogo um pouco mais reativo, é um estilo de jogo de transição mais rápido. Do Fernando Diniz já é um estilo de jogo de um pautado na troca de passes, desde a defesa, passando pelo meio de campo, chegando no ataque. Ou seja, são estilos de jogos muito distintos, mas que acredito que talvez no Vasco, com... É complicado falar. Eu estou tentando tirar alguma coisa, extrair alguma coisa boa para falar nesse final da minha fala, mas está difícil, viu? Sendo bem sincero. Eu acho que assim, vamos colocar já aqui a primeira imagem para destacar justamente isso. A questão do Lisca, como estava o Vasco do Lisca. Era um 4-2-3-1, basicamente nesse formato, e a diferença do Lisca para o Cabo, né, que também tinha um 4-2-3-1, é que os 4 homens ofensivos do Lisca eram muito móveis, né, e justamente por isso o Cano acabou caindo um pouco de produção. A gente soltou um vídeo hoje aqui no Tático falando sobre isso, depois você confere aqui. E o Cano parou de ser essa peça de referência, né? A gente tem, por exemplo, o primeiro gol do Vasco sobre o comando do Lisca foi, a gente vê o Cano aqui, né, aberto, e o Marquinhos Gabriel tá à frente fazendo referência. Então, assim, Matheusão, é essa estrutura, e realmente é um time mais reativo, né? E não à toa, a gente também destacou isso aqui. O Léo Jabá foi um cara que cresceu muito com o Lisca por causa dos lançamentos longos, né? E o Léo Jabá tem essa característica de explosão. É uma coisa que o Vasco não vai ter agora, né? Não é que não vai ter, mas não vai ter isso como característica principal, né? E aí eu acho que a grande questão que pega bastante, uma das várias, e aí, torcedor do Vasco, a gente não está querendo desanimar vocês, mas a gente está trazendo a realidade do que a gente analisa aqui. O Lisca parecia um nome muito mais coerente à realidade do Vasco do que o Fernando Diniz. O próprio Daniel Alves declarou, né, Matheusão, que o Diniz só vai conseguir fazer o que ele quer fazer se sair do Brasil. Então, assim, ele sai de uma realidade de um Santos, do São Paulo para o Santos, do Santos agora para o Vasco numa Série B. É praticamente uma bomba relógio, né? E aí a gente tem um estilo de jogo totalmente diferente, que eu não sei, sinceramente, se as peças do Vasco se adequam. Para começar com o goleiro, né? Que a gente até estava trocando essa ideia anteriormente, que o goleiro do Vasco titular, o Vanderlei, que não conseguiu jogar com o Sampaoli por causa dessa questão com os pés. São Paulo trouxe o Everson, que encaixou demais no estilo de jogo do Santos, e o Vanderlei saiu do Santos para buscar um espaço em outro time, foi para o Grêmio, agora para o Vasco, e com certeza jogar com os pés não é a sua valência principal.
assim, foi até algo que eu tuitei hoje, se o Fernando Diniz ele não mudar consideravelmente alguns dos seus conceitos de jogo, ele provavelmente vai morrer na praia, porque o time ele vai precisar de tempo para trabalhar. No futebol brasileiro não tem esse Não tempo, vai ter. e mesmo com esse tempo para trabalhar, que ele teve algum momento no Santos, algumas semanas livres, e ele até encaixou seu estilo de jogo, falta ainda alguns detalhes na real, principalmente incisividade no terço final do campo. Muitas vezes o time do Santos tocava a bola e não fazia nada com o final, era um posse de bola completamente estéreo. E o time do Vasco tem um time, ao meu modo de ver, com Marquinhos Gabriel, com Cano, com Léo Jabá, mais voltado para essa transição mais rápida, mais voltado para esse estilo de jogo mais direto, mais brusco, do que o estilo de jogo propriamente dito do toque de bola, de ter 60%, 70% da posse de bola por jogo. E aí, de novo, bato na tecla, que nem com o Cabo era assim, e também com o Lisca também não era. Muitas vezes o Vasco tinha menos posse de bola do que seus adversários. Analisando Sim. alguns jogos do Vasco aqui no canal, acho que todos os que eu analisei, o Vasco teve menos posse de bola que o adversário. Contra o próprio Guarani, né? Na estreia, o Vasco teve menos posse, mas ganhou por 4-1, né? Então é essa diferença, né? Não tinha o controle da posse, mas tinha o controle do jogo. E o Diniz não busca muito isso. Ele busca realmente o controle da posse, aliado ao controle do jogo. E aí a gente tem, aliado a essa característica do Vanderlei não ter realmente essa característica, né, do jogo com os pés, Matheus, ele vem recentemente não só não tendo essa característica, como também falhando muito na saída básica com os pés, né? Não é nem com os pés e em outras questões também que envolvem o sistema defensivo do Vasco como um todo, né? E aí, se a gente pegar o sistema defensivo do Vasco que vinha enfrentando problemas com bola aérea, né, com espaçamento, se a gente pegar a passagem dele no Santos, a coisa também não é animadora, né, Matheusão? Para a resolução de problemas defensivos. Não, e também era um dos problemas até determinado tempo no São Paulo, essa questão defensiva do Diniz, justamente porque muitas vezes ele escolhe jogadores pautados para ter essa posse de bola, jogadores que querem ter a posse de bola e ajudar no estilo de jogo ofensivamente, e defensivamente às vezes ele deixa um pouco a desejar. Por exemplo, o primeiro volante do Santos era o Camacho, o primeiro volante do São Paulo em determinado momento foi o Tietê, o Lisiero. Então, daí ele abre mão dessa questão defensiva muitas vezes e se preocupa mais com a questão da posse de bola nessa transição defesa-ataque. E o time do Santos, por exemplo, era um time defensivamente pífio em determinadas partidas. E essa contra o Independente, o Bustos fez o que quis pela lateral do campo. Uma questão que o Fernando Diniz tem que ajustar no Vasco é a questão da profundidade nas costas dos laterais. Tanto o Felipe Jonathan quanto o Madison, quanto o Pará, ou até o Moraes, quem jogasse na lateral ficava exposto pelas suas costas, e acho que isso não era um problema tanto do lateral, também, por exemplo, o Felipe Jonathan vem mal defensivamente como um todo, mas estruturalmente o time do Santos sobe muito as linhas de marcação e tem uma recomposição defensiva, tinha uma recomposição defensiva muito ruim, muito lenta, até porque o meio de campo era formado por Camacho, Giamota e Pirani, ou Camacho, Giamota e Carlos Sanches, que piora ainda mais essa recomposição. E aí ficava um espaço muito grande para os laterais ou para os pontas, para os extremos dos times adversários se atacarem nas costas. Pô, e aí de novo, a gente não está querendo desiludir você, torcedor do Vasco, a gente não está querendo falar, não, vai dar errado, algo do tipo. A gente só está trazendo os fatos, foi uma passagem ruim pelo Santos. Então é bom que se diga, destacar os problemas que se teve de uma maneira racional. Não é uma questão de vamos desiludi-los. Exatamente, exatamente. É isso que a gente faz aqui. A gente mostra os fatos e tenta, né, encaixar isso. Com o Lisca, por exemplo, a gente trouxe essa análise aqui do Lisca pegando as imagens dele e a passagem dele pelo América, e parecia muito coerente a escolha, é isso que eu falei, né? E essa escolha do Diniz, realmente pela questão da qualidade técnica das peças, pela limitação técnica do Vasco, que não pode fazer grandes contratações, né, tem problemas dentro de campo. O Diniz é um cara que pedia muita qualidade técnica, que pede muita qualidade técnica dos seus jogadores para o modelo de jogo que ele usa, e é uma coisa que ele vai encontrar menos no Vasco do que ele tinha no Santos. É isso que eu acho preocupante. Então, assim,
e vindo de uma passagem ruim, né? Se a gente vê aqui, ele faz uma compactação com praticamente um 4-4-2, né, Matheusão? Marcando, só que olha só como o Felipe Jonathan e o Marcos estão totalmente alheios ao avanço do Bustos, né? Que o Bustos e os pontas, né? Eles faziam o que queriam nesse jogo. Olha só como é distante, né? Essa aproximação do Santos ao Bustos. Olha o tamanho do espaço que tem o lateral do Independente, que é um dos jogadores mais ofensivos da equipe, para evoluir, né? Para conseguir criar, para fazer o início, né? A criação da origem da jogada. Né, a gente vê essa estrutura aqui de novo, e aí passando, e olha só como esse mapa de calor é relevante, né? De calor não, é um mapa de ações ofensivas. O Independente, estou tentando ler aqui, quase 48% das ações ofensivas do Independente foram do lado direito, que é o lado mais confortável. Então o Diniz não conseguia, aquela coisa, né, Matheusão? Ele entra com esse modelo de jogo, com esse estilo de jogo, essa troca de passes, são essas características de marcação. Se há alguma coisa ali que incomoda esse modelo, isso não é ajustado. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou. Eu acho que essa talvez seja a minha maior crítica ao Diniz, particularmente, que ele é muito intransigente com as ideias dele. Ele chega a quase soberba. Não soberba, mas, pô, é muito intransigente, ele é muito irredutível quanto ao estilo de jogo dele, e ele é pouco adaptativo. Nesse jogo contra o Independente, por exemplo, o Santos foi dominado a partida toda, achou um gol com o Caio Jorge, depois de uma bela bola do Carlos Sanches, se eu não me engano, foi esse jogo, não foi? João Paulo salvou o Santos, né? Fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Santos nesse jogo. Então, o sistema defensivo do Santos é extremamente falho e o ataque foi extremamente inoperante nessa passagem do Diniz como um todo. E, de novo, ele impôs as ideias de jogo dele. Estilo de jogo sustentado, saída de bola apoiada, os jogadores próximos uns dos outros, muitos jogadores no campo ofensivo, mas até pelas peças que o Santos tinha, também pela intransigência de ideias, não deu certo. E, para mim, isso é um fato. Pois é. Vamos trazer mais uma imagem aqui, só para a gente finalizar a ilustração, né, dessa questão defensiva do Diniz, que é mais uma ação ofensiva, e olha só, dessa vez como ponta, né, o meio aberto, no caso do Independente, e o lateral, os dois estão livres num espaço gigantesco de campo. Né? Então, e a linha está toda compacta. Então, assim, há uma falha de leitura muito grande, que é uma coisa que o Vasco já tinha como problema, né? Então, assim, eu acho que a grande preocupação, né, Matheusão, com o Diniz, eu acho que, assim, segue sendo um técnico promissor, mas eu acho que é uma praça, é um local e uma situação que não é nada adequada para ele desenvolver o trabalho. Porque, a não ser que ele faça o que você sugeriu, né? E comece a abrir mão de alguns aspectos do jogo dele para se adequar a uma nova realidade e, quem sabe, poxa, posicionar as suas linhas de maneira diferente, né? Saber fazer um jogo um pouco mais reativo, não querer tanto a bola e criar, às vezes, uma posse que era quase que inoperante, né, na chegada ao ataque. Às vezes a gente via um Santos que tinha a posse, mas não tinha tanta ação ofensiva, assim. Então, assim, eu acho que ou o Vasco pode ser uma virada de chave na carreira do Diniz, ou se ele não abrir mão de alguns desses aspectos que a gente citou, com esse elenco, nessa realidade do Vasco, numa Série B, que já há uma pressão muito grande para o Vasco subir, pode ser um tiro no pé gigantesco, né? O Fernando Diniz, ele cada vez fica mais no plano das ideias, na perspectiva, na expectativa e no potencial, entre aspas, do que realmente na realidade. Porque se você pega Atlético Paranaense, São Paulo menos até, mas Fluminense, Atlético Paranaense, Santos, todos são rendimentos abaixo de 50%, São Paulo é 54%, ou seja, um pouco a mais só. Perdeu a mão do time em determinado momento, tem uma personalidade muito forte, mas tem ideias de jogo que eu já vi e já ouvi diretamente de jogadores falando que foram o melhor treinador que já treinou, que tem 10 jogos espetaculares, que se inspira nele, mas a ver essa passagem do Vasco. E torcer para que dê certo, né? Claro, claro. A nossa torcida aqui, né, enquanto analista, é sempre para que o trabalho dê certo, né, para que o trabalho encaixe.
E ainda mais vindo de um técnico jovem, né? Acho que é necessário, tá? Pro futebol brasileiro. E o Diniz é um desses caras, ainda é um desses caras, não é também por um começo de carreira que a gente vai desacreditar do trabalho do Diniz. Eu acho que o contexto é preocupante, mas, né, como a gente está falando, são boas ideias, ele tem boas características, resta a ele conseguir encaixar isso, né, tirar isso um pouco das ideias, né, Matheusão, desse discurso só de, de montar, ele montou uma base no Atlético Paranaense campeão depois com o Thiago Nunes, montou uma base do Fluminense que depois teve um acesso a Libertadores, né, no São Paulo ele foi um pouco melhor, mas depois acabou caindo, no Santos a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Santos depois da passagem dele, mas ele é um cara que escolhe boas peças ali, peças muito técnicas, e pode ser até relevante, talvez para observação de mercado do Vasco, né? Porque o Diniz tem um bom olho técnico para pedir os reforços, né? Então, assim, quem sabe para esse aspecto também não vai ser interessante. É isso, galera. Valeu demais, Matheusão. A gente está junto e estamos acompanhando sempre aqui os detalhes, né? O que vai acontecer com o Vasco do Fernando Diniz aqui, sempre junto com o Super Vasco. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.